Boa tarde, bem-vindos, costureiros e costureiras. O meu nome é Paula, eu estou falando direto aqui da Suécia. E o nosso patrocinador hoje é Marmutes, no Shopping Galo, onde você encontra o melhor. E eles enviam para todo o Brasil. Hoje eu e o Nilson a gente vai falar sobre a valorização da classe, a valorização do trabalho da costura. Nilson, você está aí? Boa tarde a todos. Boa tarde, Paula. Boa noite aí já? Já boa noite. Já, E já hoje, tá escuro hoje aí, a né? noite já está começando a escurecer e eu não vou dormir tão cedo hoje, porque o meu aplicativo já me avisou que vai ter aurora boreal. Então Então, você vai com certeza vai assistir a aurora. Então ai, para eu vou. Paula uma boa noite, uma boa aurora boreal e para vocês aqui do Brasil que estão assistindo, que estão vendo a gente, ouvindo a gente, né? Lembrando que nós estamos gravando para o podcast que vai ser lançado tanto no YouTube como também lá no Spotify. Então não tem visual, tá, gente? Vai ser só áudio. Paciência aí, gente, paciência. E eu tô começando, né? Então a coisa vai melhorando aos Devagarzinho, pouquinhos. devagarzinho a gente vai melhorando. Mas o intuito, pessoal, o intuito desse podcast é para a gente estar nas outras plataformas, principalmente no YouTube e no Spotify. Por quê? Porque lá as pessoas não têm tempo de ficar vendo. Então é o intuito da gente não de a gente achar um jeito de ficar dinâmico e básico para as pessoas ouvirem. Você não precisar parar, ligar seu celular, ficar vendo a gente falar. Dá para você ouvir o que a gente vai falar e escutando e trabalhando, né, Paula? Bota o fonezinho de ouvido ali e toca a ficha. Esse é o intuito do podcast. Então, Nilson, esse assunto, né, da valorização, né, da classe, a valorização do trabalho de costura, é um é um assunto que se fala o tempo todo e todo mundo tem dúvida e todo mundo tem ou já teve problema com isso, né? Com essa questão de não se sentir Exatamente. valorizado como E eu profissional. acredito, Paula, que um dos grandes motivos de eu ter viralizado foi essa questão da valorização, porque eu bati, desde o início eu bati muito forte. Eu acho que até uma das coisas que te conquistou a me seguir foi isso, né? Foi Com certeza. bater de frente, principalmente com uma cultura que é estabelecida tanto por um sistema que a gente nem entende ainda qual é esse sistema, né? Que é um sistema É, econômico é uma coisa bem difícil de e visualizar porque ela é é muito grande. complexa e também pela própria classe. Então, pelo meu pouco tempo que eu tenho assim nos concertos de roupa e pelo meu muito tempo que eu tenho, 20 anos na costura, hoje eu posso entender que isso, por isso que eu sempre falo, é uma mudança de cultura, porque não é algo simples de você mudar, né? A Não, não. valorização é algo muito intrínseco do pessoal e profissional. É uma coisa interligada que você não consegue, às vezes, desconectar. E aí você fica vendo, às vezes, as pessoas não me valorizam, mas quando você vai a fundo nisso, é nós mesmos que não nos valorizamos. Mas automaticamente, pela cultura ser assim, e as outras pessoas se comportarem assim, a gente vê que é intrínseco. E às vezes uma coisa se encontra com a outra. O cliente não valoriza e nós também não nos valorizamos. Então é um assunto que vai dar panos para as mangas e a gente vai ter que fazer muitas lives para a gente poder entender isso aí. Porque, né, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? É o profissional que não se valoriza ou é o mercado? Ou, Porque, enfim, né? É externo ou é sim, quando eu interno? fui para a faculdade, Paulo, é tão interessante. Quando eu fui para a faculdade, eu comecei a tentar entender o que a economia visa dentro de cada classe, né? O que é que faz o diferencial dentro de cada classe? O porquê que a maioria das classes que são assim mais inferiorizadas, vamos dizer assim, não é bem. A economia ela não tem distinção. Vamos falar assim. A economia ela não fala. Essa classe tem que ser inferiorizada. Essa classe é uma classe elitizada. Isso vai por si só por causa dos fatores dentro da cultura de uma sociedade. Quando a gente leva, por exemplo, para um lugar como a Suécia, ou um lugar dos países europeus, ou até mesmo os lugares mais ao norte, você vê que a mão de obra ela é valorizada. Não é isso que vocês veem? Olha, aqui na Europa, para te dar assim um panorama, tá? Portugal, pelo que eu entendi do panorama até agora,
Portugal é um centro de confecção, digamos Uhum. assim, né? Tem marcas famosas, brand mesmo, assim, que mandam as peças para fazer em Portugal e vem etiqueta lá feita em Portugal. E isso valoriza a peça porque é um centro É um polo. de confecção, é um polo que tem facções, eles têm muito tecido também, eles têm fábricas de tecido, de lãs. Então, tudo que é feito lá é valorizado porque eles sabem que é de Na qualidade. realidade, quando a gente olha por essa questão aí, a gente já está falando uma questão industrial, tá? Quando a gente olha por isso, não é nem, eu não estou te corrigindo, eu só estou dizendo assim, porque quando Uhum. você vai ver, esses países que mandam para Portugal, eles mandam porque se eles forem fazer no país deles, vai ficar 3 vezes mais o valor, tanto pela taxação, pela mão de obra que não Então, tem tão qualificada e não é tão multiplicada como é em Portugal. Porque em Portugal, é a maior sociedade brasileira está em Portugal. e aí tem uma questão que mesmo que tu tenha uma facção que tu queira uma produção pequena, as facções que fazem pequenas produções, tá? Se eu quiser criar uma coleção aqui e mandar para uma facção em Portugal, pequena quantidade, eles fazem. Exato. Por Eles causa da mão de fazem obra mais multiplicada, né? Então barato. é muito É. simples de você achar mão de obra em Portugal, né? É um polo E é mais e é barata muito. do que aqui nos países nórdicos. Aqui é muito cara a mão de obra. Exatamente. Além de ser muito caro, a mão de obra é totalmente escassa, né? Então tem Muito. pouca gente que faz e quem faz, ele é muito valorizado tanto porque o governo incentiva e tanto porque Exatamente. é pouco. Então, assim, é a lei da Inclusive, oferta e da demanda, é pura economia, né? É pura economia. exatamente. E o governo está incentivando porque necessita de pessoas que façam, porque há uma necessidade, por uma questão ambiental, de que se faça reparação. Exatamente. E aí a gente olha, quando a gente olha para os países menos favorecidos financeiramente, que é no caso da Índia, Brasil, África, Nossa, aí a coisa já muda o cenário, tá, gente? Então você que está ouvindo já. esse podcast agora, você tem que entender um pouquinho o porquê que nós passamos hoje por essa onda de desvalorização num país como o Brasil, no caso num país como na Índia, num país como esses países como a África, esses lugares onde são tidos, hoje não tanto como países subdesenvolvidos, né? Porque o Brasil é uma economia muito forte. Porém, é uma cultura de mão de obra inferiorizada, vamos dizer assim. Então, a valorização ela está muito atrelada a como a economia vê, como as políticas públicas vê essa classe, tá? Então, é um caminho que a gente vai ter que andar e a gente vai ter que puxar com as nossas próprias mãos. É como se a gente fosse Nossa, pegar no barro mesmo, absoluto. sujar as mãos para a gente poder chegar a algum lugar. Porque pela É. economia, automaticamente, nós não vamos ter esse aval. Nós temos que fazer por nós mesmos, um a um, mudar a cultura e é que as pessoas, o público, que são os nossos clientes, entendam que nosso trabalho é um trabalho valorizado. Então, assim, é um longo caminho a percorrer. Isso não vai ser 5 anos, não vai ser 10 anos, vai ser muito tempo. Mas para isso a É gente verdade. tem que começar. Alguém tem que começar essa mudança, alguém tem que iniciar, né? Alguém tem que começar de algum ponto, porque certo é que o trabalho de costura ele tem muito valor, porque o mundo sem a Na costura realidade, não na acontece. realidade, né, eu acredito que é essencial, né? Não é É essencial. essencial. O que eu Você não digo sempre. consegue hoje viver sem trocar uma peça de roupa pelo menos uma vez ao ano. Mas a primeira coisa que a gente faz de manhã, quando a gente levanta dos nossos lençóis que foram costurados por alguém, é vestir uma roupa que foi costurada também. Isso tudo está atrelado, Esses- isso tudo tá atrelado no quão valoroso a gente é e quão necessário nós somos. Eu sempre vou dar esse exemplo, Paula. Quando foi a pandemia, quem que o mundo precisou de quem para costurar as máscaras? Foi dos costureiros. Quando deu essa enchente, eu falei isso no outro podcast, né, que eu estava falando sobre a minha história, mas eu vou comentar isso de novo, porque aí você consegue entender quão necessário é a mão de obra qualificada de costureiros. Quando foi a questão das enchentes que deu por causa daquele alagamento que deu no Rio Grande do Sul, quem é que foi grande? Claro, muita gente ajudou, tudinho, eu sei, tudo Sim, bem. Eu estou dizendo assim, para
para manufaturar para fabricar os lençóis, para fabricar peças íntimas. Quem? As costureiras do Brasil inteiro se uniram, doaram roupas, fizeram mantinhas, fizeram roupas íntimas do zero. Isso é o quê? É uma necessidade humana, mas para isso a classe tem que entender a necessidade dela e precificar isso para que haja também a precificação pela necessidade. Isso é economia, gente. É economia pura, tá? Eu tô até, Paula, você me dá licença, eu tô até pensando em cursar economia exatamente para entender a fundo por que Ai, acontece essa Deus te desvalorização. abençoe. Para a gente falar pra gente falar na veia o porquê que acontece isso em relação à desvalorização por algo tão necessário como é a costura. É verdade. Olha, tá aí uma coisa que a gente podia fazer mais de imediato é encontrar alguém que tem esse entendimento de economia, né? E de administração, talvez, que nos dê, que faça um podcast, que nos dê as Sim, respostas, eu vou correr né? atrás de alguém que entende macroeconomia para a gente entender. Porque quando você vai na onda de valorização dos serviços nos Estados Unidos, até na própria Suécia, até nos outros lugares, você vê que é diferente, né? O tratamento com esse profissional é um profissional mais qualificado, é um tratamento mais rigoroso, até por parte do governo também. É verdade. Parece que tem umas perguntinhas aí, né, que o pessoal... Sim! Temos duas perguntas aqui que eu selecionei. A primeira pergunta, que eu coloquei essa em primeiro lugar, é: qual o principal erro que cometemos para o cliente não valorizar o nosso trabalho? Essa pergunta aí é uma pergunta muito boa. Tem aí quem fez essa pergunta, ô Paulo? Ai, eu não Não escrevi tem, não. aqui. Não. Eu não Não tenho. tem problema. Quem fez essa pergunta sabe porque a gente fez uma caixinha de perguntas, mas não tem problema. Bom, é muito importante, muito boa essa sua pergunta que você fez para a gente. A questão da valorização, gente, ela é intrínseca ao profissional, tá? O cliente, ele não consegue desvalorizar um profissional que sabe quem ele é. Eu vou dizer isso por mim. Lá atrás, quando eu cobrava R$ 15 uma barra, as pessoas sempre pediam desconto. Hoje eu percebo que eu atendo muito mais clientes e tenho toda uma estrutura de ateliê e eu estou até melhorando muito mais isso. Inclusive, eu quero até aproveitar aqui, eu estou me transformando num ateliê onde as coisas vão ser um pouco mais requintadas e a pessoa não vai ter nem essa brecha para pedir o desconto, porque assim que ela chegar no ateliê, ela já vai ver que é um local de alto padrão. Eu estou fazendo isso, Ai, eu tô gosto. tirando, Amo muito tudo eu isso. tô tirando tudo quanto é coisa de poluição visual. Toda. As placas eu tô tirando, até a tabela eu tirei, tô tirando as sacoladas. A pessoa não vai ver nenhuma roupa exposta. As máquinas, eu vou colocar um tampão, vou diminuir o número de máquinas, vou deixar as máquinas mais compactas. A pessoa vai chegar, vai ter uma cadeira, vai ter a máquina, vai ter a atendente lá em pé e vai ter um balcão. Só. E o provador. Ela não vai ver roupaiada, ela vai chegar, ela vai provar a roupa dela, eu vou fazer e ela vai se retirar. Não vai ter aquela bagunçaiada de ateliê, sabe? Aquele tanto de coisa. Sei. Isso é uma prova social que eu vou fazer para ver que se os clientes... Isso eu vou tentar fazer durante esses próximos 3 meses, para ver se o cliente consegue entender que o requinte de um local, ele é precificado e ele não faz esse tipo de... É porque assim, gente, deixa eu explicar. Assim, a pergunta é, né, por que as pessoas não entendem? Vamos lá. Como que nós se comportamos? Tá? Como que o profissional hoje de costura se comportam? E a maioria que está assistindo a gente, temos 25 pessoas ouvindo a gente aqui agora. Como que é a maioria de nós que fazemos? Nós combinamos um certo prazo para o cliente, tá? Um prazo que na maioria das vezes, não estou dizendo que são todos, tá? Mas na maioria das vezes é um prazo que não é cumprido, tá bom? É um valor que às vezes não é condizente, porque nem o profissional consegue se pagar com aquele preço. E automaticamente o serviço também não é condizente, porque aquele preço, ele não consegue nem se sustentar e ele nem consegue nem se qualificar com aquele preço. Então, é uma roda desleal, sabe, Paula? Porque, assim, É é uma roda verdade. desleal. Por quê? Vamos supor, hoje, por que eu consigo me destacar dentro do comércio? Porque os meus preços, eles são condizentes com o quanto eu estudei, eles são condizentes com o quanto eu invisto para esse cliente ter esse serviço na hora.
Tá? Então, os preços, eles vão pagar a minha viagem, os preços, eles vão pagar o seu estudo, os preços vão pagar a sua estrutura, os preços vão pagar os seus funcionários e você vai ter uma mega estrutura para atender esse cliente. Ah, Nilson, eu não consigo fazer isso. Por quê? Porque os seus preços e a sua qualificação hoje não é condizente com o que você quer oferecer para o seu cliente. Aí você quer pedir para ele valorização, mas você não entrega no horário. Você quer pedir para ele valorização, mas os seus equipamentos são todos defasados, são todos sucateados. Você quer pedir por valorização, mas aí você não consegue estabelecer o quê? Uma meta de entrega para a maioria dos clientes. Um você entrega na hora, outro você entrega em uma semana, outro você entrega em 3 meses. Não tem esse perfil de empresa com prazos, gestão e uma série de fatores, sabe, Paula? Quando a gente olha para a costura, a gente não tem um entendimento de qualificação. Infelizmente, essa é a grande verdade, pessoal. Por que eu falo isso? Ah, Nilson, você está falando isso por quê? Porque a maioria das pessoas que chegam no ateliê, elas ficam surpresas. Como que eu consigo fazer na hora? Até as próprias costureiras, elas ficam surpresas. Por que eu consigo fazer na hora, sem mesa, sem ferro, sem mesa, sem ferro, sem fita métrica? Como? Por quê? Porque eu entendi que eu tenho que me qualificar, eu entendi que eu tenho que pagar um preço que eu consiga ter funcionário, que eu consiga ter um local adequado, que eu consiga ter uma estrutura para o meu cliente. E aí eu consigo fazer essa roda girar perfeitamente como uma grande franquia. E aí o meu próximo passo é o quê? Aumentar isso daí. Por isso que hoje eu tenho 3 lojas e consigo ser um único costureiro nessas 3 lojas. Porque eu não viso a quantidade. Eu viso a qualidade e a entrega de demandas. Quando você vai nos ateliês, eu só estou finalizando a minha resposta. Quando você vai nos ateliês, não existe essa estrutura, Paula. Um cliente ele é atendido de um jeito, outro cliente ele é atendido de outro. Um ela consegue entregar na hora, outro ele entrega só em uma semana. O cliente chega, nunca está pronto. O cliente chega, às vezes está feito, mas não ficou do jeito que ele queria. Às vezes o cliente pede desconto, a pessoa dá. Às vezes ele cobra um preço, quando a pessoa retorna, ela cobra outro preço. Não tem uma estrutura empresarial, entendeu? Então, a desvalorização se dá muito porque o próprio profissional não se vê assim. Então, quando eu li essa pergunta, eu fiquei pensando, eu digo, meu Deus, o principal erro é acreditar que é o cliente que vai te valorizar. Exato. E não você mesmo que vai se colocar o valor, que vai se entender como um profissional, como um trabalho que tem valor e se portar dessa maneira. É o exemplo que eu dou do supermercado, Paulo. Você vai lá no supermercado e fica pedindo desconto? Não, ninguém faz isso. Não tem como. Não. Você não tem nem liberdade para fazer isso. Já na costura, tem. Por quê? Porque o próprio profissional se dá essa disponibilidade de ser pedido desconto. Hoje mesmo foi uma menina, ainda agora, foi uma menina lá e ela, eu tenho um vestido forrado aqui para fazer. Aí ela pegou, aí ela falou, você marca aqui para mim? Eu falei, eu vou ver aqui, eu vou marcar, mas esse serviço aqui vai ficar R$100. Fica bom para você? Nossa, mas dá para dar um descontinho? Eu falei, não dá para dar um descontinho, porque isso aí eu faço em 40 minutos. Eu faço em 40 minutos e é uma roupa forrada. Ah, mas se você fizer um pouquinho mais barato, eu consigo. Eu falei, não, eu não vou nem marcar então, porque menos aqui a gente não existe. A gente trabalha com esse valor, é o primeiro valor que eu dou, é o valor que vai ficar. Por quê? Para passar uma credibilidade. Muitas outras pessoas fariam que, mas eu vou perder 100, eu vou perder R$70, eu vou perder R$80. Entendeu? Eu não, eu dei o preço e aquele preço é estabelecido e não tem conversa. É a mesma coisa quando você vai no supermercado e ele fala, o arroz tá 5,50, tá R$40. Você vai falar, não, você faz por R$30,90? Não faz sentido. Não. Essa coisa de perder, né? Eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo já e eventualmente acontece, porque, né, eu como a minha empresa é pequena, eu sou o funcionário, eu sou a moça da limpeza, eu sou atendente, eu sou a costureira, eu sou a gerente, eu sou tudo. Então, quando a atendente, quando eu estou no papel de atendente, às vezes, né, eu olho aquilo ali e penso, nossa, eu faço isso aqui tão rápido. É só isso, é só desmanchar um pouquinho aqui e fazer ali. Aí eu dou um preço. Aí quando eu estou no papel da costureira, lá pensando, eu digo para mim mesma, onde é que tu estavas com a cabeça que tu achou que em 10 minutos tu ia desmanchar isso, né? Tu já está 15 minutos aqui, quer dizer, deveria ter cobrado mais caro, né? Então, uma coisa que eu passei a fazer foi tabela, tipo, pensar friamente, né? Não com um cliente ali na frente, para quando o cliente chegar, eu
tem a tabela, não preciso mais É uma pensar, estrutura, né? É né? uma estrutura. A, É como. a chefe da Sim, costura já me disse que tem que custar tanto aquele trabalho, que aquele trabalho custa para ser é uma feito. estrutura, Paula. Quando a gente olha para a questão dos concertos de roupa, é a mesma coisa de um supermercado. Todas as vezes que nós fizemos um podcast, eu vou falar isso. Quando você vai lá, você conhece o arroz cristal, né? Óbvio. Não Não, conhece? não conheço, sabe? No sul é tio Ah, João, o tio melhor João, arroz é tá. o Então tio vamos João. supor, o tio João é a melhor qualidade no sul? É, Tá. Tem o tio João, que é a primeira linha, tem o Cristal, que é a segunda linha, e tem o Cotinha, que é a terceira linha. Tá? Você vai escolher entre esses três. O melhor vai ser mais caro, exatamente. o médio vai ser médio e o último vai ser mais ruim. Então nós temos que ter essa disponibilidade dentro de preço, dentro do nosso comércio. Tá? Então, quando a Sabe? pessoa vem lá, eu É, quero fazer uma barra simples, tem a barra simples. Eu quero fazer uma barra embutida, tem a barra embutida. Eu quero fazer uma barra falsa, tem a barra falsa. Tem os três preços ali para ele. Tem a pince embutida, tem a pince semi-embutida e tem a pince simples, que é aquela dos caroção. Quando você vai para um profissional hoje, o profissional que quer escolher, o profissional que diz qual pence ele quer fazer. E aí eu falo para você, faz a simples e cobra mais barato, porque ele está achando caro a embutida. Não, eu não faço a simples. Por quê? Porque ele é bom demais, ele não pensa nas estruturas empresariais, ele sempre quer fazer a mais difícil, porque ele se acha muito perfeito. E aí ele vai e cobra o mesmo preço que ele cobraria por uma simples. Eu não. Eu ah, tenho preços, três preços como uma empresa. Eu tenho a simples, que é barata, eu tenho uma semi-embutida, que é um preço razoável, e tenho a muito cara, que é embutida, que vai me demandar mais tempo. Por quê? Porque é é, uma empresa. é que nem é que nem a calça jeans, né? Tem a barra simples e a barra E tem a original. barra falsa também, que É, é a mais então, feia. Só que aí você vai para a maioria dos ateliês, eles não querem fazer se for a barra simples. É eles que escolhem, não é o cliente que escolhe. Só que você vai na maioria dos comércios, eles têm três tipos de produtos, certo? E eu falo isso, Paulo, muita gente vai me apedrejar, muita gente vai comentar, mas assim, o meu sucesso ele é notório. Eu não tenho três lojas à toa. Eu não vou viajar o Brasil à toa. Eu não tenho um método de trabalho onde eu atendo 60 pessoas por dia, faço salário mínimo por dia à toa. Foi porque eu entendi o jogo. O jogo é quem é costureiro não ganha dinheiro e quem é empresário ganha. Porque o empresário ele não está preocupado na perfeição ou na coisa simples. Ele está preocupado em fazer e executar todas as tarefas e ganhar dinheiro, ganhar lucro. A maioria dos atender a costureiros hoje eles demanda. querem fazer o perfeito. O perfeito, gente, você não vai ganhar dinheiro, porque aí você não vai querer precificar pelos preços corretos, tá? Muita gente cobrando pence embutida aí R$ 15 na maioria do país, porque não quer fazer uma simples. Então é complicado, tá? A valorização ela é mais para o profissional do que propriamente para o cliente. Então comigo não tem negociação porque eu já me considero o melhor costureiro de Goiânia, tá? Mesmo que eu não seja, eu me considero o melhor costureiro de Goiânia. E aí o melhor ele demanda um preço mais caro e o melhor ele demanda o tempo disponível para atender o próximo cliente. Se aquela cliente de R$ 100 não quis, com certeza vai vir 4 de R$ 40 que eu vou fazer em metade do tempo que eu faria esse de 100. Você entende? É entender Entendo. como indústria, é pensar como grande empresa. E você não é uma pequena empresa, Paulo. Tá? A maioria das Não, grandes empresas não faz nem metade do que você faz. A maioria dos CEOs não faz nem metade do que você faz. É mas uma grande empresa. eu, eu penso muito na hora de colocar preço, né? Eu penso muito no meu boleto Exata, do aluguel que eu tenho exatamente. que pagar todo Mas aí mês. você não tem que pensar nisso. Aí já é um pensamento de costureiro. Você tem que pensar em quanto você vai investir. Você tem que pensar em quanto você vai juntar após pagar esse boleto. Porque se você só pensa no Sim, boleto, você está se limitando, entendeu? Aí não, você não, fala não penso assim, eu no tenho. boleto, mas Se um, ele é o meu incentivador, assim, isso, tipo, entendo. olha, Mas nunca pense no boleto. Eu vou te dar o meu exemplo. Enquanto eu pensava no boleto, todo final do mês eu pagava o boleto e ficava por si só. Hoje eu penso, quanto eu vou juntar esse mês? Você está entendendo a diferença? Quanto tô eu vou entendendo. juntar esse mês? R$ 1.000, R$ 500, R$ 400? Porque eu já não me boto uma barreira, porque a minha barreira não vai ser só o boleto. A minha barreira vai ser, eu tenho Então, que tu juntar tem dinheiro, eu tenho que extrapolar isso. uma pergunta. Tu tem uma meta diária? Tem que ter.
Mínima, né? É, é- Uma meta a mínima maioria das diária. pessoas fala que é ruim ter uma meta, né? Mas eu tenho que ter. Nos sábados e domingos, nas sextas e sábados, eu bolo uma meta de um salário mínimo. Eu tenho que bater essa meta, eu tenho que dar meu jeito. Mesmo que eu não faça, eu tenho que botar na cabeça que eu tenho que fazer. E na semana é entre 300 e 500 reais. É mais ou menos Por isso dia. que eu tenho que fazer. Nas 3 lojas. Essa é a Uhum. minha meta que eu faço. Claro que algum dia não bate, outros dias bate, outros dias extrapola, mas você tem que ter um pensamento nisso, porque você começa a pensar isso, você começa a trabalhar para isso. Gente, vamos lá. Vocês precisam pensar grande, tá? Vocês não podem parar no tempo. Vocês que estão ouvindo a gente agora no Spotify, vocês que estão ouvindo a gente agora no YouTube, vocês precisam pensar grande. Nilson, eu trabalho sozinho na minha casa. Comece a pensar grande. Comece no dia que você tiver o seu ateliê, que você tiver uma pessoa trabalhando com você, que você estiver fazendo 1.000, 2.000 reais. Sempre projete isso na sua cabeça. Nunca fique pensando, ai, tá bom do jeito que tá. Não, porque tem que estar Sempre, melhor. Amanhã tem que ser melhor. sempre. Eu vou para a segunda Tá bom. pergunta, tá? O que é que está faltando para as costureiras se valorizarem? Perfeita pergunta. Acho que a gente sempre já falou disso. Perfeita. Perfeita pergunta. O que está faltando? Está faltando capacitação, profissionalização. A maioria das costureiras, quando a gente vai, principalmente nas minhas lives, eu não sei se é o meu público ou se é porque as costureiras que têm mais capacidade, tanto de conhecimento como técnico, assim, o técnico não tem grande problema, tá? A maioria das costureiras, elas têm uma capacidade técnica imensa, elas conseguem fazer o serviço perfeitamente bem. O problema é o restante. Tá? Quando a gente fala de capacitação, a gente está falando sobre empregar um português melhor, atender um cliente melhor, ter técnicas de persuasão, técnicas de venda, saber negociar, saber precificar, saber sobre gestão financeira, saber sobre capacitação, tá? Quando a gente fala de capacitação, não é você fazer o seu serviço melhor. Isso aí, a maioria das costureiras que me seguem, elas são perfeitas costureiras, mas quando a gente vai para o atendimento ao cliente, Paula, aí isso tudo é caído por terra. Não tem o poder de persuasão, não tem o poder de conexão com o cliente. Então, uma grande dificuldade que eu estou tendo com a maioria das costureiras que me seguem é aparecer nas redes sociais. Porque assim, Paula, É verdade, vamos eu lá. entendo. Eu sou Eu uma. sei que é difícil, mas vamos lá. Você conheceria, você sabe você conhece a marca Omo? Conheço, Você claro. conheceria ela se você não visse ela na TV? Provavelmente É o não. que acontece com a maioria das costureiras. O cliente dela não conhece ela não aparece nas redes sociais. Onde que os clientes estão hoje? Imagino que nas redes Você sociais. imagina ou você tem certeza? Não, imagino. Aqui é um pouco É um diferente. pouco Aqui, diferente? aqui, Eles não estão? aqui não. Aqui o povo ele tem uma outra mentalidade, sabe? Mas no Perfeito. Brasil eu Não, sei que mas sim. vamos para o Brasil, então. Vamos para a realidade do Brasil, que é onde eu domino. O Brasil é a segunda nação que mais usa rede social no mundo. Você acha que onde É que estão os verdade. clientes? Com certeza nas Nas redes redes sociais. sociais, no E aí eu falo, WhatsApp. e assim, e o mais interessante é o seguinte, que a maioria dessas costureiras, dessas profissionais que usam as redes sociais, elas usam como consumidoras e não como criadores de conteúdo. Então, o que está faltando para os profissionais da costura hoje para atingir a excelência? O que acontece? Elas deixarem de ser, é o que eu falo todo dia de manhã, deixarem de ser observadoras e tornarem participantes do cenário que é o mercado onde elas atuam, que é o conserto de roupas. E aí a maioria mostra as mãos, a maioria mostra o serviço, mas elas esquecem que quando as pessoas vão atrás de um serviço, elas não querem falar com a mão de alguém. Elas querem falar com alguém real. Então, quando eu apareço nas redes sociais, brigando, falando, me conectando às pessoas, vocês se conectam à minha imagem. Quando vocês lembram da Equilíbrios, vocês já veem meu rosto na cabeça de vocês, não veem? É E se eu verdade? nunca tivesse ido Sim. para a rede social? Vocês iam me conhecer? Ah, Nunca. Você nunca ia saber que pensando eu que talvez. existo. Ninguém ia saber que eu existo se eu nunca tivesse começado esse grande projeto que é a Equilíbrios. Nunca ninguém saberia quem eu sou e nunca ninguém falaria sobre o que eu falo, porque eu não estaria aqui. Então nós temos que entender o seguinte: o que falta para a costureira hoje para atingir esse potencial?
falta capacitação. Você que está me ouvindo agora, você precisa capacitar. Sim, você precisa às vezes voltar para a escola, você vai precisar ler mais, você vai precisar escrever melhor, você vai precisar mudar a sua mentalidade, você vai precisar entender que você é valiosa para o cenário brasileiro, para o cenário internacional, para o cenário econômico. Tá? Quando você entende quem você é dentro da economia, vocês são um mercado que movimenta bilhões de reais no Brasil. Bilhões, gente, só para vocês terem ideia. Milhão é como se fosse 7 dias. Bilhão é como se fosse 31 anos. Tá bom? É mais ou menos isso. É assim que funciona. Bilhão é muito dinheiro. E aí, por que, que essa classe ela é tão subjugada? Por falta de capacidade, por falta de capacitação, de conhecimento, tá? Então, quando hoje eu falo, quantos livros você leu por dia? Perdão, quantos livros você leu nesse ano? Você sabe falar uma outra língua? Você sabe tocar um outro instrumento? Você sabe vender? Você sabe fazer algum vídeo? Você sabe mexer na internet? Você sabe mexer com as redes sociais? Então, muitas das costureiras hoje, que são a maioria são pessoas há mais que 35 anos, 40 anos, elas são analfabetas digitais. Então, o que, que precisa para essa comunidade, para essa classe crescer? Precisa de capacitação. Então, todos os dias de manhã, Paulo, eu faço live no Instagram, 6h30 da manhã, e passo uma tarefinha para elas, e elas estão se saindo muito bem. E aí vai chegar um Que dia que bacana. várias pessoas vão fazer live, várias pessoas vão estar tentando trazer essa capacitação para a classe, e aí a gente vai crescer como cultura. Mas enquanto nós não entendemos que nós precisamos de capacitação, não vai sair do lugar. Tem que escrever melhor. Você vê, quando eu vejo que... Muita gente fica estressada comigo, porque quando eu vejo que uma costureira coloca lá concertos com C, eu já vou lá e corrijo. Agora, para você ver, a maioria dessas pessoas que colocam concerto com C, elas costuram há mais de 30 anos. Pois é. Mas você não pode corrigir alguém no português assim. Isso aí não é legal. Mas aí a gente para prestar atenção. Se escreve concerto com C e costura há 40 anos, cadê a capacitação dessa cliente para comunicar com um cliente em potencial, um cliente médico ou um cliente advogado? Vamos supor, ela falar com essa pessoa pelo WhatsApp, se comunicando de maneira assim, que não é efetiva, né? Porque ele vai ver os erros de português e ele não vai ter uma efetivação na venda. E aí ele vai precificar sempre para baixo, porque aquela pessoa não tem uma capacitação básica, tá? É mais ou menos isso, tá? Mas é vários fatores. Uma diquinha, tá? Quando ficar em dúvida se escreve concerto com C ou com S, ficou confusa, pensa assim, concerto com C, C de cultura, então é concerto de música. Concerto com S, S de serviço, A, concerto de costura. Perfeito. E aí, quando muita gente me escreve, Nilson, como você faz sua pence? Com S. Mas isso é um grau. Gente, a questão aqui não é o português. A questão aqui é a ênfase em procurar capacitação. Você não é melhor costureiro ou pior costureiro por não saber escrever essas palavras. Mas isso diz muito como que você vai tratar o seu cliente. Porque você vai mandar uma mensagem para ele com as palavras erradas. Qual que é o pensamento dele? Não tem capacitação, vou precificar para baixo. Então, quando o meu cliente vem hoje, conversa comigo, e aí muita gente fala, eu já viajei para tal lugar, eu falo inglês, aí eu vou falando, não, eu também já viajei, eu também falo inglês, eu também faço isso. Ele, opa, peraí, o Nilson não é uma pessoa sem capacitação. E aí o cliente se conecta a mim e fala assim, não, nós estamos no mesmo patamar aqui. Entendeu, gente? Então, é um pensamento avante. Então, quando eu falo para o meu cliente, não, eu tenho 3 lojas agora, não, eu quero abrir franquias, não, eu quero viajar ao Brasil, eu dou aula de manhã para as meninas da costura. O meu cliente entende que a capacitação é o meu principal foco, não é trabalhar 24 horas por dia. E aí, quando a gente vai para o autocuidado, Paula, aí que a coisa descamba mesmo. Porque não dorme nem 5 horas por dia, não se alimenta, não bebe água, não faz atividade física, aí o mundo acaba mesmo. Quando vai para esse lado aí, pro costureiro, aí que o negócio desanda. Então, o costureiro ele só vai ser valorizado no dia que ele primeiro cuidar dele mesmo. Procurar capacitação, procurar o autocuidado, e aí o cliente vai começar a perceber só de olhar nos olhos. Paula, só de olhar nos olhos ele vai saber que aquela pessoa ela quer vencer. Aquela pessoa ela quer ser grande.
Entendeu? Então, hoje mesmo, Paulo, dia de hoje é quinta-feira. Hoje de manhã eu passei uma tarefinha para as pessoas e muitas delas, inclusive tem uma pessoa aqui na live, que é a Deolinda, ela, Nilson, eu estou muito doente, eu não dormi esses dias, eu estava passando mal, mas eu fiz o vídeo. Eu fiz o Melhor, vídeo chamando o meu Deolinda. cliente. Melhoras, Deolinda. Ela fez o vídeo e eu fiquei assim, gente, olha a capacidade de um profissional da costura. Ele vai contra tudo, contra a doença, ele vai contra, às vezes, a insônia que ele está passando, mas ele mostra que ele é capaz. Imagina essa classe capacitada, Paula. Faz um Gente, estrago na ninguém nos economia que você segura. não vê, você não tem ideia. Levanta a economia de um país, essa classe. Então é isso que nós temos que correr Levanta. atrás, é capacitar o profissional, esquecer a costura. Não ame a costura, ame a si mesmo e aí sim nós vamos começar a costurar. É assim que funciona. A gente tem que, eu estou tentando criar empresárias, tá bom? É mais ou menos isso, Paula. E tem muito essa. Tu tá falando isso, eu estou imaginando uma questão assim de postura de se colocar como profissional, né? Porque o primeiro contato que o cliente tem contigo, como tu falou, ou vai mandar uma mensagem escrito com um português ruim, ou não vai saber se comunicar, né? O cliente chega no teu ateliê, tá lá toda descabelada, com meia com havaiana, uma legging furada. Não, Não pode. não, quando a gente vai para essa. É por isso que eu falo, a capacitação. A capacitação ela vai fazer a gente andar melhor, a capacitação vai a gente falar melhor. Olha aqui, um pensamento que tem, a Néria que está falando aqui. Eu vou colocar um pensamento meu, equipe gostaria de dar a opinião de vocês. Estou recebendo muitos concertos aqui no ateliê todos os dias. Tenho 2 freelancers. Financeiramente, compensaria eu fazer, porém, além de costurar, eu também faço atendimento. Estou pensando em, a partir de outubro, abrir para atendimentos, provas e entregas meio-dia às 18. Mas aí, é o que eu falo, a gente tem que deixar de ser costureiro e começar a ser profissional, ser empresário. Você sabe o que o empresário faria aqui, Paula? Na situação da Néria? O que ela O faria? empresário faria o quê? Ele não atenderia. É o que acontece comigo hoje. Eu não atendo, Paulo. Eu sou costureiro. Eu sou bom na costura. Então eu vou costurar. O empresário, ele pensa em colocar pessoas para fazer aquilo que ele não pode parar para fazer. Por exemplo, agora mesmo, a minha funcionária está lá no Shopping Galo atendendo. Eu vim em casa para fazer essa live. Eu não posso parar o meu trabalho, eu não posso parar tudo para atender. O atendimento, ele me deixa de fazer aquilo que eu sou excelente, que é a costura. Se eu paro para atender, eu não estou costurando. Então, automaticamente, Néria, a dica que eu te dou é não atenda. Capacite pessoas para atender por você. Porque enquanto você pensa como costureiro, você quer atender, você quer costurar, você quer marcar, você quer fazer sob medida, aí você quer isso, quer aquilo. Quando você vai ver, você passou 24 horas e não dormiu. Por quê? Porque você está pensando como costureiro. Se você pensa como empresário, você bota alguém só para atender. Você bota alguém só para fazer esse serviço e aí você vai render. Por isso, gente, eu consigo atender 600 pessoas por dia. Porque eu não preocupo em atendimento. Eu não falo com o cliente. Eu preocupo com os que eu sou melhor. O que, que eu sou melhor? Eu sou melhor para atender ou sou melhor para costurar? Sou melhor para costurar, então eu vou costurar. É assim que o empresário pensa. O costureiro não. O costureiro quer fazer tudo. Ele quer atender, ele quer vender, Ai, ele não quer é isso, ele quer aquilo, ele quer cortar, ele quer naná. Ele não quer dar, ele não quer deixar ninguém fazer por ele. Então, esse é o pensamento que nós temos que mudar. Temos que transformar em empresários. E dói, hein? Dói eu botar alguém dó. ali para atender para mim. Só que quando você bota alguém para atender, a empresa anda. Mas isso é um assunto para outro podcast. Olha, tem muito Tem pano para muito, manga. tem muito. Bom, eu acho que a gente já estourou nosso Já tempo, estouramos nosso Nilson, né? tempo, gente, porque tá meio corridinho. Lá também já tá bem de noite. Que horas que é aí, Paula? Aqui agora deve ser 8h30, eu não consigo ver o meu relógio aqui. Mas deve ser 8h30, Isso. 8h40. Então Tá? vamos deixar a Paula descansar, né, gente? E vamos falar mais sobre isso, tá? Nos próximos podcasts eu vou ver se a gente convida alguém que esteja até capacitado para falar sobre isso. E aí a gente vai trazer economistas, a gente vai trazer pessoas qualificadas para estar falando para vocês por quê, né? Às vezes até assim dentro da neurociência, por que o costureiro não pensa diferente, né? Através da economia, vamos trazer convidados para estar falando sobre o motivo do sucesso deles também. Porque é bom a gente entender como que é que o Nilson consegue ter, como é que fulano consegue ter, como é que a Paula trabalha.
lá na região dela. Então, isso é tudo interessante, a gente vê pessoas que estão avançando para a gente começar a tomar medidas através disso aí também. Mas eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado, Paulo, por intermediar aí o podcast. Como sempre, a sua voz ilumina o nosso podcast. Obrigada, Nilson, obrigada. Obrigada, pessoal. Para quem não está vendo a imagem, a gente está fazendo só o podcast, tá? Não vai ter vídeo. Lembrando que esse podcast, gente, ele vai para o Spotify, vai ficar uma semana nos assinantes, tá bom? Vai ficar uma semana nos assinantes, e aí na segunda-feira, vai ficar uma semana não, ela vai ficar de hoje até domingo nos assinantes. Segunda-feira ela vai para o Spotify e ela vai também lá para o YouTube. Então, podemos chamar o pessoal para ser assinante, Paulo? Chama o pessoal aí. Gente, assinem, tem tanta coisa boa lá na assinatura que é específica, é especial somente para assinantes. Isso, vale a pena. Todas as lives que a gente faz pela manhã e as tarefinhas, elas estão lá na assinatura. Então, eu quero convidar vocês. E é tudo muito exclusivo. Por exemplo, essa live aqui, ela vai para lá. Você pode rever ela. E aí, depois que ela vai lá para o Spotify e para o YouTube. Aí, gente, assim, ó, em vez de ficar assistindo Netflix de noite, vai lá pro canal do assinante e fica assistindo os vídeos. Faz uma maratona. E lembrando que eu vou fazer a viagem pelo Brasil, eu vou visitar os assinantes, tá? Eu não vou visitar pessoas que não sejam assinantes. É só assinantes. Pois é, não, mas é o Brasil. Vamos com calma, vamos com calma. Então tá, pessoal. Boa noite. Ou boa tarde ainda para vocês. Boa noite a todos. Tchau, tchau a todos, gente. Um abraço. Tchau, Paulo. Abraço. Tchau, um abraço.